todos e a todas. Sejam bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma semana de palestra presencial e na live com o nosso irmão Francisco Costa. Ele vai falar sobre o cultivo da fé. Porém, antes nós vamos buscar nos acalmar e vamos fazer uma leitura de um dos livros, de um capítulo dos livros, né? Caminho, Verdade e Vida. Tanto que as pessoas que estão online quanto os presentes, vamos buscar aquietar nossa mente depois de um dia de trabalho. Espinheiros. Nem se vindimam uvas nos abrolhos. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturdece-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavemos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Depois dessa leitura, vamos buscar fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece inicial. Cada um inspira e expira, bem devagar, cada um no seu tempo. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por todas as coisas que nos aconteceram e que nos fizeram evoluir, de certa forma. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com essa prece, damos por iniciada a reunião com o nosso irmão Francisco Costa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que o verdadeiro caminho para a felicidade é amar servindo e servir amando. Muita paz a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. A você que já está conosco aqui também através do Instagram, seja muito bem-vindo e gratidão por sua presença. Nossa conversa de hoje vai tratar sobre o cultivo da fé. E fé, muitas vezes, pode ser confundida com uma série de coisas. Mas, na verdade, o que é ter fé? Quais os propósitos da fé e onde essa fé nos leva? São alguns pontos que nós queremos, na noite de hoje, conversarmos sobre. E a gente começa trazendo a perspectiva de que Deus e fé, esses dois elementos básicos da nossa existência, são parte inerente, parte do homem desde que ele existe enquanto, falando de planeta Terra, enquanto raça humana. A fé está sempre presente. Vamos trazer um pequeno resgate histórico, lembrando, por exemplo, lá dos homens das cavernas, no tempo lá da Pedra Lascada, do Australopithecus, né, aquela civilização inicial. E vamos observar que naquele tempo as pessoas ainda tinham uma maturidade espiritual muito pequena, muito baixa, onde a necessidade de sobrevivência
era mais forte, a animalidade falava mais alto. A fé, naquele momento, era algo muito pequenininho, mas estava lá presente, como eu costumo dizer, no DNA espiritual de cada um de nós. Talvez alguns de nós estivéssemos lá, né? Talvez. E aí, nós vamos percebendo que ao longo da história, aqueles homens viviam para caçar, alimentar-se e em seguida caçar outra vez e alimentar-se. Então a vida era muito mais animal. Mas aos poucos, esse processo evolutivo foi acontecendo naquela sociedade e aqueles homens foram começando a compreender que para ter caças maiores haveria necessidade de um ajuntamento, de um agrupamento de pessoas que pudessem capturar um determinado animal que pudesse alimentá-los por mais tempo. E aí você começa a ter uma nesgazinha de acreditar. Se eu me junto com mais 3 ou 4, eu posso alcançar um animal maior e vai me possibilitar alimentar por mais tempo. Não precisar caçar tanto. O tempo passa e essa mesma sociedade, então ainda presa nessa realidade de materialidade, começa a perceber a questão da reprodução da espécie. Não mais como antes, tal como animais, onde não havia qualquer envolvimento, mas passam a ter um pouco mais de intelectualidade e começam a formar-se núcleos familiares. Aí você vai ter pequenos grupos que vão se formando, né, como forma de sobrevivência mais comum. E um acreditava que o outro poderia, de alguma forma, lhe auxiliar. Então, as primeiras particularidades, não é bem o termo, mas as primeiras sensações de fé acontecem exatamente ainda muito no campo da materialidade. Vamos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, e quando do início da povoação desse planeta, os espíritos que aqui vieram, lá no início, lá nos primórdios, eram espíritos que estavam vindo de mundos mais, digamos, não diria atrasados, mas digamos, com mais baixa intelectualidade e moralidade que nós tínhamos à época, né? Então, mundos mais primitivos. E aí, ao formar-se esses núcleos familiares, começa a surgir o conceito de família. Das famílias, e essas famílias vão se ampliando, e começa a surgir então o conceito de comunidades. As pequenas comunidades, tribos, e aí desse nome que quiser, mas eram agrupamentos de pessoas que se uniam em torno de algo em comum, do conhecimento em comum e das crenças em comum. E uma das coisas, e já chegando aí bem depois da Pedra Lascada, nós vamos encontrar este homem ainda com pouco conhecimento em relação ao que nós temos hoje. É bom fazer essa separação, né? Porque aquele homem daquela época tinha um nível de conhecimento adequado àquela época. Se formos comparar com o conhecimento que nós temos hoje, é algo assim inimaginável. Mas naquela época, conhecimento, os fenômenos naturais eram incompreensíveis. Assim, para muitas comunidades, tudo aquilo que o homem não conseguia explicar atribuía-se à postura, ou posição, ou efeito de um Deus. E aí nós tínhamos Deus para praticamente tudo, né? Se nós pegarmos a civilização egípcia, a gente tinha o Deus Sol, o Ra, que era identificado com o corpo de um homem e a cabeça de um cachorro. Em Roma, você tinha os mais diversos deuses. Deus do vinho, Deus da fertilidade, Deus da agricultura, Deus eu não sei de quê, Na mitologia grega, idem. Você tinha Zeus, Odin, Thor, Hera e por aí afora. Ou seja, aquilo que o homem não conseguia explicar para sustentar a sua crença, atribuía-se a uma condição
de Deus. E aí nós vamos observar que Deus e fé caminham juntos desde então. E surge Moisés trazendo uma ideia diferente daquelas culturas assumiam. Moisés traz a ideia de um Deus único, que só existe um Deus que é causa primária de todas as coisas, que tudo provém de um único Deus. E um grande grupo, principalmente o grupo egípcio, do qual, segundo o relato bíblico, eram cativos lá no Egito, e eles se libertam desse cativeiro nessa ideia de que existe um Deus único, mas ainda naquele tempo ainda havia um embrutecimento desses espíritos, se nós compararmos a hoje, ao que temos hoje. Eu estou fazendo essa comparação, mas na frente eu vou explicar por quê. E nesse embrutecimento houve a necessidade, por exemplo, de Moisés dizer que só existe um Deus. Esse Deus é amor, é criador, mas também é legislador. E aí o decálogo mosaico vai trazer uma lei divina e diversas leis morais, sociais, leis de sociedade. A lei divina é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem as leis sociais: não matar, não mentir, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a coisa do próximo, por aí afora, E mesmo nessa perspectiva, o povo ainda tinha uma certa necessidade de crer em alguma coisa que fosse de qualquer rasgo, qualquer possibilidadezinha que tivesse de ter algo físico que ele pudesse pegar, porque os deuses até então era algo que era visível, ele via o Deus, e aquele Deus do hebreu não era visto. Aquele Deus que Moisés apresentava, eles não viam, eles sentiam os seus efeitos, mas não via. Então, como crer? Como acreditar nesse Deus? Tanto que quando Moisés se afasta e sobe o Sinai, segundo o relato bíblico, para receber as tábuas da lei, o que acontece? Juntam tudo quanto é ouro que tem por ali e formam um bezerro para adorá-lo como Deus. Era necessário algo visível, palpável, em quem eles pudessem acreditar. Lógico que isso aí, e Moisés vai se aborrecer com isso, porque acaba causando uma transgressão a todos os ensinamentos que haviam sido apresentados por Moisés. Mas nós vamos ao tempo, avançando, e chegamos aos vários profetas, anunciadores, que deu-se o nome de profetas, mas na verdade médiuns, que anunciavam, que traziam perspectivas de consolação, de esperança, porque fé é prima irmã, irmã prima, irmã gêmea da esperança. E aí esses médiuns apresentam uma outra perspectiva. Chegaria o tempo em que nós conheceríamos algo mais aprofundado e teríamos então o Deus que ainda era, entre aspas, invisível, mas que a gente compreenderia esse Deus. E nos chega Jesus trazendo a mensagem de que, confirmando aquilo que Moisés coloca, que só existe um Deus, e trazendo uma perspectiva de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E quando a gente pensa nesse soberano, essa palavrinha soberana, nós vamos imaginar o seguinte: o que é soberano? Qual é o sentido que nós atribuímos a soberano, supremo? É aquilo que está no máximo, é aquilo que está acima de qualquer coisa. Então é a perfeição mais alta que a gente, enquanto seres humanos terrenos, possamos compreender. Pode existir, certamente haverá, Cristina, um termo que explique uma realidade mais avançada, mais profunda, certamente tem, mas que ainda não é possível a nós, na condição que nós estamos,
de ter acesso e compreender essa perspectiva. Então, por enquanto, a gente se limita a ter o Supremo como o mais alto grau de amor, de perfeição, de bondade que nós temos. Mas a mensagem de Jesus nos traz uma perspectiva de consolação e principalmente de amor. Mas o homem, volto a insistir, ainda é extremamente imperfeito. E na sua imperfeição, muito do que Jesus nos ensinou acabou sendo dogmatizado, colocado, trazido na condição de dogma, daquilo que não tem explicação, daquilo que não se adianta buscar. E aí, ao longo da história, em nome de Jesus, muitos dos seus ensinamentos foram colocados, estabelecidos em outros patamares distantes daquilo que Jesus efetivamente nos ensinou, que foi simplicidade, amor e humildade. E aí surgem os dogmas e a velha pergunta: como é que se explica isto? Pela fé. Bom, deixa eu só abrir um parêntese rapidinho para dizer que pela fé eu fui expulso de uma determinada denominação religiosa, né? Eu nasci num lar católico, minha mãe praticamente rata de igreja, né? Daquelas que tomam a hóstia de manhã, tarde e noite, e era um sonho dela, né, ter um filho padre. Eu, como era o mais velho, lá vou eu, né, para o seminário, onde passei 3 anos e meio. E sou muito grato ao catolicismo, porque me mostrou perspectivas de aprofundamento que bem depois eu iria compreender por quê. E aí, abrindo um outro parêntese, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão, tem um propósito e um princípio. Houve um determinado tempo, né, depois de 3 anos e meio no seminário, eu descobri que ali não era o meu mundo. Eu questionava demais, arrumava confusão demais, também era namorador. E aí um dia o reitor me chamou e mandou escolher o seminário às namoradas. E aí, obviamente, eu estou aqui e não sou padre, né? Passado algum tempo, alguns anos, e eu fiquei, como diríamos, à toa, eu me aliei, né? Fui para uma determinada igreja protestante, a quem também sou extremamente grato, porque os questionamentos que lá eu tive, né, que foram me despertando esses questionamentos, foram me fortalecendo cada vez mais no conhecimento, na busca desse conhecimento, essa busca que eu tinha íntima de encontrar uma razão para existir, de compreender quem eu sou, de onde eu venho, para onde vou, por que eu estou aqui. Mas como eu questionava muito, uma noite de domingo, com a igreja lotada, o pastor pegou o microfone e disse que eu, a partir daquele momento, não pertencia mais àquela comunidade, porque eu tinha o demônio no corpo, porque eu questionava as verdades que estavam na Bíblia, né? Bom, e aí o que eu estou querendo trazer? Era a minha busca por essa fé, era nessas duas realidades, foi esse caminhar para solidificar uma fé que até então ainda era vacilante. É aquela história do crer, mas... ou aquela história, eu creio, meu Deus, mas aumentai a minha fé. E aí, meu amigo, ele diz o seguinte: não existe aumentar a fé ou diminuir a fé. Ou você crê, ou você não crê. Não há meio termo. Não existe meio termo. Ou a gente crê ou não crê. Porque se você duvida de alguma coisa, você não crê. Você traz uma perspectiva de indagar algo porque você ainda não compreendeu efetivamente qual é a sua fé. E aí, nesse sentido, muita coisa foi, ao longo da história humana, foi sendo dogmatizada, ficou à conta do miraculoso, do surreal, e aí surgem os milagres, e surge também o escambo, né? A troca, né? Eu vou lá, Deus, se você fizer isso por mim, eu faço isso, né? Como se Deus fosse o dono da bodega, né? E a gente minimiza a figura de Deus a uma condição eminentemente nossa, né?
E aí, meus queridos irmãos, é nessa perspectiva que, cumprindo aquilo que Jesus nos coloca, nos apresenta, de que eis que vou para o Pai, mas vos enviarei um Consolador, que lhes permitirá compreender as coisas que hoje vocês não compreendem. Eu falo e vocês não compreendem, né? E aí a doutrina espírita surge oficialmente a 18 de abril de 1857, quando é lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. E essa doutrina, que ela está fundamentada nas leis naturais, nas leis divinas, naquelas que não se mudam, que não se amoldam ao nosso bem-querer, ou às nossas conveniências, às nossas necessidades, a lei de Deus é para sempre e para todos. Ah, mas a lei de Deus é assim na Terra, é a mesma que a lei de Deus em Órion, em Capela, em Andrômeda, sei lá, em Sírios, sei lá onde. Sim, a lei de Deus é a mesma em todo o universo. Não se amolda, como muitas vezes nós temos visto, homens que ainda não compreenderam a essência do que é fé, e o cultivo da sua fé está sempre voltado a um interesse material, eminentemente terreno. Vamos compreendendo que este homem ainda não se encontrou consigo mesmo, porque está sempre em busca, e é preciso e é bom estar em busca, mas distanciado da essência do que seja fé. Porque na hora em que nós transformamos a nossa fé em instrumento de troca, a nossa fé pode ser qualquer coisa, menos uma fé raciocinada. E aí, não é por acaso que na segunda metade do século XX, né, vai se observar uma grande adesão mesmo a essa doutrina chamada espírita, porque ela traz elementos de consolação, elementos de esclarecimento, de amparo, de apoio, de aconchego e principalmente de amor. Essa doutrina vai nos trazer a perspectiva de que a fé, ela deixa de ser aquela coisa de que eu, não sei bem se isso é assim, para trazer o seguinte, a perspectiva de que hoje eu compreendo porque eu acredito nisso. E se a gente ainda não compreendeu por que a gente acredita em Deus, a gente ainda não internalizou o conceito de fé. E aí nessa perspectiva vamos ver que a doutrina nos traz uma série de elementos que são fundamentais para o nosso existir enquanto raça humana, enquanto homens encarnados, enquanto espíritos em processo de aperfeiçoamento, de melhoramento intelectual e principalmente moralmente, né? Quando nós percebemos que essas explicações estão calcadas em cima de um processo racional, onde as explicações não são mais aquelas coisas, aquelas quimeras, aquelas coisas mirabolantes, mas que tudo tem um sentido real, um objetivo real, e que é possível sair desse campo do imaginário para dizer, eu acredito nisso, por isso, por isso, por isso. A doutrina espírita nos traz elementos palpáveis porque nós podemos crer. E aí, sob o ponto de vista espiritual, uma das grandes consolações que nós temos é a questão da imortalidade da alma. Ora, muita gente acredita na imortalidade da alma. Praticamente todas as perspectivas religiosas acreditam, assumem e defendem o princípio da imortalidade da alma. Mas, infelizmente, muito poucas vivem o princípio da imortalidade da alma. Como é isso, então? Eu creio na imortalidade da alma. Quando eu morrer, eu vou para algum canto. Para alguns, vai deitar e dormir eternamente. Haja sono, viu? Haja sono, haja cansaço. Vou descansar. Meu Deus. Outros
como defendem os materialistas, após o desencarne, acabou tudo, deixou de existir, não tem mais sentido, não há mais nada pós o corpo. E muitos dos seres humanos vivem na perspectiva de que a vida começa no túmulo. Aliás, desculpem, que a vida começa no útero e se encerra no túmulo. E quando a doutrina espírita vai nos trazer a seguinte indagação: se a vida começa no útero e termina no túmulo, o que me leva a trabalhar, a constituir família, a ter laços de amor com minha família? Por que os pais se dedicam, se devotam tanto na preservação de seus filhos? Se tudo acaba logo em seguida, qual sentido existiria nisso? Qual a perspectiva que nós teríamos de porquê, não é nem perspectiva, mas por que nós agimos como agimos na preservação da espécie, né? De querermos o melhor para o outro? Quantos dos pais têm trabalhado a vida inteira para deixar um patrimônio para o filho, né? Ah, mas é porque aqui é a questão do patrimônio, mas eu vou encontrar com meu filho depois, e que esse patrimônio, eu estou orientando para que ele saiba bem administrar esse patrimônio, uma vez que a gente não leva nada. Muitos têm, por outro lado, têm feito o ajuntamento material como elementos de sua razão de existir, e afastam-se da crença e da fé em um Deus, causa primeira, causa primária, afastam-se dessa perspectiva e transformam no ter o seu Deus, transformam no trocar de carro todo ano, ter casa na Vieira Solto, na Nossa Senhora do Copacabana, né? No Farol da Barra, ali na Ladeira do Sol. Hoje que não está nem tão valorizado assim, né? Mas ter assim uma casa lá em Alphaville, por exemplo, coisas assim, e esquecendo-se de que a vida prossegue. Quando a doutrina espírita vem nos falar dessa imortalidade da alma, vai nos dizer que nós compreendemos que não encerramos a nossa jornada ali no túmulo, de que há algo mais. E a doutrina espírita vem de maneira muito cabal mostrar o que acontece depois. A descrença na imortalidade da alma, ou a vivência equivocada da imortalidade da alma, quando eu creio, mas eu morro de medo de morrer. Ah, não, fala em morte não, que eu não gosto não. Isso me dá um medo. Quando a gente compreende esse processo natural, essa lei natural, que é encarnar e desencarnar, cadê o medo? Porque a gente sabe o que vem depois, e sabe que o que vem depois é consequência boa ou não tão boa assim das escolhas e das atitudes que nós tivemos hoje no dia a dia. Ninguém vira anjo e vai tocar harpinha de asinha, auréola numa nuvenzinha branca por aí somente porque desencarnou. Aquela história de quer ser bom, morra ou mude-se, não faz muito sentido, porque não nos traz essa perspectiva de que tudo continua, tudo prossegue, que nós vivemos um estágio. E aí, de maneira muito cabal e de maneira muito serena, a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento. E aí nós vamos perceber que se nós tivéssemos apenas uma existência, uma única existência, por que amar o próximo? Se nós temos uma única existência, o egoísmo não daria espaço para qualquer tipo de relação amorosa. E não estou falando aqui de amor carne, de amor marido e mulher, de mãe e filha, de pai e filha, de irmãos, né, de parentesco. Não estou falando desse amor, estou falando do amor que transcende a materialidade. Estou falando do amor que, acima de tudo, enxerga o outro como irmão. E por que então ter isso? Que sentimento é esse que está aqui dentro de mim que eu não compreendo? Uma outra perspectiva é quando temos essa ideia ainda equivocada
de uma existência única, como defendem algumas perspectivas, nós vamos perceber que há esse equívoco, por que Jesus nos falava que meu reino não é deste mundo? Por que Jesus nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai? Por que Jesus nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Quando que eu vou ser consolado? Tem que ser nessa existência? Aí eu pergunto, que escolhas, que atitudes estamos fazendo nesta existência para essa consolação? E aí, o desconhecimento dessa imortalidade da alma acaba por valorizar esse apego à questão material, a fazer do dinheiro, do poder, do título, o seu Deus. E aí André Luiz, na sua obra, acho que é em Mensageiros da Luz, ou Os Missionários, Mensageiros da Luz, André vai encontrar o seu genitor da última encarnação, né, que foi um cara que, sabe, rico, abastado, coisa e tal, com dinheiro, coisa e tal, mas afeito a comportamentos, né, altamente reprováveis, né, e que, sabe, bebedeira, vida mundana, de bordéis e coisa e tal, e essa coisa toda, e para ele só existia o dinheiro e aquilo que ele poderia pagar. E André vai encontrar esse espírito numa condição lastimável, agarrado a um monte de lama, com medo que os outros roubassem. Ele enxergava ouro, mas na verdade era apenas lama, numa região umbralina bem densa, né? E olha, há anos que a mãe da última encarnação de André Luiz, por consequência sua esposa daquele senhor, né, lutava para que ele abrisse os olhos pelo menos para uma outra perspectiva, porque tem uma coisa que é muito importante que a gente saiba, é que a fé, e a nossa fé está calcada nisso, e precisa estar, de que Deus não me obriga a absolutamente nada. Deus não me obriga, não, mas Deus diz que tem que ser assim. Não, Deus nos dá todas as ferramentas para que nós possamos nos melhorarmos, nos oferece todos os momentos, em todos os instantes, elementos de aperfeiçoamento, tanto moral quanto intelectual. E quando nós não enxergamos isso, e temos por exemplo, o Jesus axilar, é aquele que, aqui meu Jesus, é a minha espada. Ora, Jesus pregou amor. Quando eu falo de espada, eu estou lembrando de quê? De violência, de contenda, de guerra. Jesus, em momento algum, pregou isso, ou lembrou isso, ou sequer falou nisso. Ao contrário, o tempo inteiro foi nos mostrando o quanto nós somos irmãos e o quanto precisamos nos reconhecer como fraternos. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vai nos orientar que enquanto o homem se encontrar apegado aos bens materiais, aos vícios e aos maus hábitos, o homem permanece prisioneiro deles. Eu sou prisioneiro? Não, eu vou quando eu quero, coisa e tal, eu faço o que eu quero. Será? Ou quando vamos refletir o que eu estou fazendo para o futuro, o depois, o pós-túmulo, porque nós continuaremos a existir no pós-túmulo. O que estamos fazendo para que no pós-túmulo nós tenhamos uma existência sem tantos tormentos, sem tantos percalços, né? E aí, estou dizendo aqui, não, então todo mundo tem que deixar, não pode ter dinheiro, não pode ter título, Pâmela, você não vai mais estudar não, viu? Não, porque isso só vai gerar o seu orgulho. Não, Deus nos fez e nos constituiu para a felicidade, e a felicidade também passa por viver com dignidade. O que não se pode é fazer desse material a razão do meu viver. O material que eu tenha e me sobra deve ser partilhado com aquele que nada tem, com aquele que pouco tem. O tempo que me sobra deve ser partilhado no amparo e no amor, na caridade ao próximo. E muitas vezes
nós temos deixado bem de lado e bem distante a figura de Jesus. Continua sendo um Jesus sacro, sacramentar. É o Jesus que está lá no nicho, lá no canto, e eu estou aqui. Eu não trago a mensagem de Jesus para o meu existir, para as minhas atitudes. E quando acontece isso, eu me abro o campo para me tornar prisioneiro da materialidade. E aí, desvendado pelo Espiritismo, o entendimento do processo reencarnatório se mostra um alento. Mas como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou acreditar nesse negócio de reencarnação? Na Bíblia não fala nada, fala. A Bíblia está cheia de exemplos de reencarnação. Só não enxerga quem efetivamente não quer enxergar. Tem casos assim homéricos. A gente lembra, por exemplo, do momento da transfiguração de Jesus, quando encontra-se ali Moisés e Elias, né? Com Jesus. Num outro momento, quando Jesus conversando lá com João Batista, e depois falando sobre João Batista, os discípulos vão compreender que ele estava falando de Elias, que ele disse: Elias já veio e vocês não compreenderam. Ou seja, mostrando de que os espíritos que nós desencarnamos, mas reencarnamos para continuar o nosso processo de aperfeiçoamento, que não se extingue numa única existência. E aí, muitas vezes as pessoas se prendem a um único versículo, pegam ele separado do texto todo. É um versículo de Paulo que diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. E eu concordo plenamente com Paulo. Sou partidário. Nós só morremos uma vez. Aí vamos ver, vamos pegar a carta em que Paulo fala isso. Do que Paulo está falando? Está falando de desconhecimento, ou de conhecimento. E toda vez que você aprende algo novo, você compreende algo novo, você morreu para aquele desconhecimento. Então, e nós no momento que nós compreendemos, nós aprendemos alguma coisa, aquilo não se perde, jamais, está guardado na nossa memória, tanto material quanto espiritual, né? Então não se perde. Então quando Paulo vai nos dizer que o homem está destinado a morrer apenas uma vez, e falando dessa questão do conhecimento, está dizendo o seguinte: você aprendeu, agora viva a partir desse conhecimento. E aí muitas vezes as pessoas transmigram essa frase para a morte do corpo de carne. E eu sempre insisto em dizer de que nem a morte do corpo de carne existe, nem essa existe. Como é que é? Você vai dizendo que a morte não existe, mas todo dia morre gente. Se nós pegarmos a etimologia da palavra morte, e a base linguística dela vai dizer aquilo que se encerra, aquilo que tem fim. O corpo se encerra, tem fim? Aí vamos buscar Lavoisier. Uma das leis de Lavoisier, ao dizer que na natureza nada se perde, tudo se transforma. O corpo que nós sepultamos vai servir de alimento para outras formas de vida, as bactérias, os vermes e por aí afora. E ao final de tudo ainda serve de adubo para as árvores, né? O espírito, que é a essência que anima, esse sim é perene, individualizado e tornado consciência pelo amor de Deus, do fluido cósmico universal. Estamos vocacionados à evolução até a imortalidade. Quando é que a gente se acaba? Nunca. O corpos, vamos usar vários corpos, né? Qual o seu nome, por favor? Fernando. Hoje Fernando é Fernando, mas Fernando já pode ter sido Joaquim, já pode ter sido Ana, será Miguel, será Severina, sei lá. O corpo é uma ferramenta que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento. E vamos viver múltiplas experiências nos diferentes gêneros, para que possamos aprender tudo de um gênero e de outro. E quando nada mais tivermos para aprender, é hora de dar adeus a esse planetinha de provas e expiações e partir para o mundo de regeneração e recomeçar o processo de aprendizagem, até que um dia
estaremos naquela condição que Jesus nos diz: vós sois deuses. Não que sejamos construtores, né? Vamos, eu vou ser Deus que eu vou começar a construir o universo. Não, isso aí é orgulho mesmo, né? Não, Deus no sentido da perfeição, até que um dia nós chegaremos a essa perfeição moral, aos mundos crísticos, né? Onde reside o nosso governador espiritual da terra. Então, a confiança de que cada ser é alocado aonde há a sua necessidade, a fé nisso nos leva a compreender que a doutrina espírita nos apresenta não mais aquela ideia perecível de que, eu não sei por que eu estou aqui. Para quem já compreendeu, para quem já consegue desenvolver uma fé calcada em bases reais, em raciocínio lógico, sem explicações assim mirabolantes, para quem já compreendeu isso, sabe que eu estou onde deveria estar. Muitas vezes nós pedimos muito. Eu quero, Deus, eu quero tanto isso, eu queria tanto isso, eu quero muito isso. Mas isso é o necessário, é aquilo que eu preciso. A gente pede muito o que nos é supérfluo, e Deus nos dá tudo aquilo que nos é necessário. E a gente que, motivados pelo orgulho e pelo egoísmo, na maioria das vezes cerramos os olhos a essas perspectivas. Veja meu horário, porque senão eu vou embora aqui. E aí, quando nós compreendemos isso, se descerra os nossos olhos a uma outra perspectiva, que é a prática do bem e da caridade. Eu costumo sempre dizer que praticar o bem é algo maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de se sentir útil a alguém que fez algo sem se preocupar se seria reconhecido, sem se preocupar se a pessoa agradeceria ou não, sem se preocupar se receberia recompensa ou não, fez motivado unicamente pelo desejo de ajudar alguém em alguma coisa, sem buscar nada em troca. Esse é o verdadeiro bem. Fazer o bem, e lhes dá uma sensação espiritual de completude, uma sensação de felicidade. Meu Deus, hoje eu pude ser útil a alguém. E tem um detalhe, eu costumo dizer que é o vício do bem, é o vício maravilhoso, é o vício de Deus, porque fazer o bem vicia. A gente faz a primeira vez, aí sente aquela sensação gostosa, eu quero sentir ela de novo. Aí vai mais, e mais uma vez, e vamos... Quando a gente vai trazendo essa ideia dessa prática permanente, dessa prática constante do bem, nós vamos compreender que o homem passa a ter como íntimo a si mesmo. Porque nós ainda somos um estranho de nós mesmos quando não temos fé. Que a gente está sempre se indagando por quê. Para quê? E isso é ótimo, quando colocado numa perspectiva correta, né? Muitas vezes, por que eu estou sofrendo? E aí, a pergunta correta seria, o que eu posso aprender com isso que eu chamo de sofrimento? E mais ainda, o que é sofrimento? Nós sofremos de verdade? Eu advogo constante de que Deus não nos proporciona sofrimento em momento algum. Deus nos proporciona oportunidades de aprendizagem para o nosso próprio bem. E nós, motivados pelo imediatismo do material, nos afastamos dessa perspectiva que Jesus nos apresenta com tanta propriedade. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se o nosso amor, eu creio no amor, que o outro me dará algum tipo de retorno, vou fazer por Cristina hoje, porque amanhã Cristina pode fazer por mim, isso não pode ser classificado como amor. O amor, como nos diz Paulo na sua carta aos Coríntios, não é vaidoso, não se ensoberbece. O amor é humilde e não busca recompensas, né? Então, nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7,
eu vou ler o trecho ipsiliteris. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Eis porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E olha que profundo é isso que Kardec nos traz. Ora, a minha fé só é fé realmente, uma fé raciocinada, quando eu confronto essa fé à razão. Eu confronto elementos reais e não fictícios. Ela só é fé, efetivamente, quando, não importa se eu estou no ano 0 ou no ano 2023, em qualquer momento a minha fé está embasada em respostas reais. Para isso, Kardec faz a aplicação do método, de um método de pesquisa científico, com base científica na Constituição do Livro dos Espíritos. Não é aquela coisa de que, eu ouvi dizer, eu acho que é isso. Não, Kardec foi lá na base mesmo científica, nos trazendo um conhecimento que nos possibilita essa compreensão efetivamente, nos afastando da fé cega, que é aquela história do pela fé, hoje eu sei por que eu acredito nisso. E por que eu sou tão, dizia que voltaria, por que eu sou tão grato tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo? Porque aquilo que eu vivi, tanto no catolicismo quanto vivi no protestantismo, hoje me dizem e me explicam, e eu tenho bases e elementos de por que eu sou espírita e sou convicto em ser espírita, porque eu creio efetivamente e posso provar a minha fé em bases que não se abalam com as questões meramente humanas. A fé auxilia o ser humano, e aí um ponto fundamental, auxilia o ser humano a galgar os degraus morais. Porque quem tem uma fé ainda vacilante, ainda não compreendeu o que é moral, o que são valores elevados, ainda não compreendeu valores da humildade, da caridade, da justiça, da bondade, da fraternidade. Quando se compreende essa fé, nós compreendemos que junto a ela vem também a necessidade de ser humilde, de viver a caridade conforme Jesus entendia. Bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. É nessa perspectiva que nós vamos compreendendo que a fé é esse caminho reto para o autoconhecimento que nos transforma, porque nós só nos autoconhecemos quando efetivamente nós temos fé, e uma fé real. E é interessante observar que jamais a fé deve ou pode ser confundida com presunção. A presunção, a fé, ela é calma, ela é paciente, ela é racional. A presunção, ela só, além de ser violenta, porque ela busca vencer o outro pelo domínio, pela violência, pelo impor o seu pensamento ao outro, acaba nos encaminhando para uma outra perspectiva, distanciada daquilo que Jesus nos orienta, E aí, meus queridos irmãos, um outro ponto é que a fé também não é um capacete, ou um escudo, ou um escafandro que nos livre do mal. Eu vou ter fé porque eu vou me livrar de todos os males. Não, o mal ainda é a ausência do bem que falta em mim. O mal é resultado das minhas escolhas, das minhas próprias imperfeições. Não, então tem um ladrão lá não sei aonde que de repente vem me assaltar. E eu pergunto, quanto nós temos feito de preces pelo ladrão, pelo assassino, pelo, estuprador, coisa e tal? Não, mas você quer que a gente reze por esse povo? Claro! É a história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Ou seja, a prece que eu faço hoje por aquele irmão que está desviado, ele é um irmão, sim, está desviado do caminho, não conhece ainda, não teve acesso ainda à mensagem consoladora e transformadora de Jesus. A minha prece é a energia que é gerada e que vai atingir aquela pessoa, né? E um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho, uma hora, vai ser nessa encarnação, daqui a mais 2, 10, 12, 200, não importa. Continuemos rezando, continuemos em prece pela transformação. E qual tem sido a nossa atitude? Dá lá no noticiário da TV, sujeito mata 3, esse tem que ir para o inferno. E nós vamos, ao invés de estarmos de alguma maneira, mesmo na distância, sem conhecer, gerando boas energias para que haja a transformação, de que aquele irmão responda pelos seus erros, pelos seus equívocos, né? Que aprenda com seus próprios equívocos, nós estamos aumentando ainda mais a má condição dele. E aí depois ele vem, aquele que eu deixei de rezar, aquele que vem e me assalta. É ruim? Claro. A gente tem que ser santo? Não. Nós não estamos na condição de santo. Mas o pouco que nós pudermos fazer uns pelos outros, independente de quem seja, nós podemos e devemos fazer. Uma outra coisa é que a fé é um patrimônio intransferível. A fé é sua. Não dá para fazer... vou fazer uma doação aqui no pacote de fé para a Cristina, meio quilo de fé. Não dá para fazer isso. A fé é minha, sou eu que creio. E como é que eu posso auxiliar a fé do próximo? Pelas minhas atitudes, pelo meu viver. Como é que eu vivo? Que coisas, que escolhas eu estou fazendo? Que exemplos eu estou dando para as pessoas que estão no meu entorno, para compreenderem a minha fé e de repente seguir esse mesmo caminho. Jesus, o maior pedagogo, o maior professor de fé do mundo, deste mundo terreno, né? Lógico, nos ensinou e nos ensina todos os dias de uma maneira muito própria, pelo exemplo. A pedagogia do exemplo. Jesus não apenas disse, vai e faça isso. Ele foi lá e fez. Ele mostrou que é possível, estando na carne, viver o amor e o princípio da caridade e todos os valores morais elevados. Portanto, meus irmãos, a verdadeira fé é composta por valores que só você pode construir. Você não vai construir a fé do outro. Não, você pode até apresentar uma outra perspectiva, mas a fé é Ele que constrói. Tudo se realiza quando agimos com autoconfiança. E aí, retomo a outra palavra, não confundir autoconfiança com presunção. São coisas completamente diferentes. Autoconfiança é, eu confio porque eu compreendo. E se eu compreendo, eu tenho esperança. Não esperança no sentido de esperar, de ficar ali, de mãozinha dada, mãozinha posta, esperando que caia alguma coisa do céu. Detalhe, do céu só cai duas coisas, chuva e de vez em quando avião. Agora também cai meteoros, também cai lixo tecnológico, de satélite, por aí afora, né? Mas a verdade é que a fé, ela é uma mola motriz para a ação do bem. E quando nós nos colocamos na condição de sermos esta mola que impulsiona para o bem, nós compreendemos que nada existe que possa prejudicar-nos, porque naquele que tem fé, ele consegue contemplar o verdadeiro valor do amor. O verdadeiro valor do amor caminha par e passo com a fé. Com a fé que é embasada no raciocínio, na perspectiva da compreensão plena, não aquela envolta em perspectivas que não têm explicação. Toda fé, ela é explicável, mas principalmente a fé nos possibilita sermos amáveis. E sendo amáveis, nós compreendemos que a verdadeira felicidade consiste em amar servindo e servir amando.
muita paz e muito obrigado a todos. Vamos agradecer ao nosso irmão pelas belíssimas palavras proferidas e vamos agora nos prepararmos para o passe. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar e expirar, cada um no seu tempo. Sentar confortavelmente, claro. Inspira e expira. Inspira e expira. Vamos agradecer mais uma vez pelo dia de hoje, pelas belíssimas palavras proferidas pelo nosso irmão Francisco, que já está convidado a voltar novamente. Vamos buscar esvaziar nossa mente, rezarmos. Cada um faz a sua oração no seu tempo. Inspira e expira. Vamos agradecer, vamos fazer a nossa prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com essa prece nós encerramos a live, mas os que estão presentes continuem ainda em prece, por favor. Até mais.